Boa tarde, meus amigos. Tá na hora do recreio. Hora do recreio para a sessão do jogo jogado. Bom, meus amigos, hoje eu não vou contar jogo jogado que eu operei. Eu iniciei um outro projeto aí e com os amigos e não operei, né? Dediquei o dia para fazer algumas pesquisas, etc. Mas eu vou manter esse compromisso aqui que eu tenho com vocês explicando as operações do dia. Acho que eu teria feito se eu tivesse vendo o gráfico se montando na hora, óbvio. Tem coisas que só dá para explicar com o gráfico acontecendo. Com o gráfico pronto, fica difícil você dizer que você teve aquela percepção, né? Algumas pessoas acham até que você está brincando. Como é que você sabe que essa aqui é diferente daquilo ali? Mas o Kendall, por exemplo, durante a sua formação, ele deixa alguns sinais de que ele está fraquejando em subir ou descer, por exemplo. Você já tem ali alguma marcação de um suporte, alguma resistência, e vê o Kendo tendo dificuldade de passar daquela região, ele deixa algum sinal de reversão, você entra. Então, tem coisas que eu vou falar aqui para vocês que eu não sei se é exatamente o que eu faria, mas se não é, deve ser muito próximo, porque pelo que eu vi ali dos padrões que ele deixou, seria mais ou menos o que eu faria com base no que eu vi aqui acontecendo, tá bom? Isso aí eu teria que depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma apresentação de gráfico mais dinâmica, só que eu não vou conseguir fazer no dia, né? Eu tenho que fazer mais um. Para eu fazer o replay do dia, eu tenho que esperar um dia. Aí eu consigo fazer um movimento, ver o movimento, mas ele não é fidedigno, né? Porque a gente não recebe depois no backtest todos os tiques que você recebe no online, entendeu? Bom, vou compartilhar com vocês aqui o gráfico, parar de falar muito, né? Esse é um mal meu, falar demais, né? Então eu vou compartilhar logo aqui com vocês o gráfico e explicar aqui, eu vou explicar algumas outras técnicas de como eu traço algumas resistências, tá? Para vocês, tá? Vou dar alguns exemplos de como eu faço. Aqui eu já deixei marcadas essas linhas brancas, e aí vocês podem perguntar, o que um monte de linhas brancas dessas que o Gilson normalmente eu não boto? Eu não boto porque eu sei, tá? Mas para quem não tem esse tipo de percepção é bom colocar. O que são essas linhas brancas, tá? Só para vocês verem aqui. Eu vou deixar um pouco aberto. Esse aqui é o gráfico diário, ó. Eu peguei dos últimos dias na região de preço onde a gente está trabalhando e marquei máximas, mínimas, aberturas e fechamentos, tá vendo? De todos os dias onde o preço está trabalhando. Para eu poder ver o que vai acontecer com o preço quando ele chegar nessas regiões, entendeu? Bom, as linhas brancas então estão explicadas, né? As linhas brancas são máximas, mínimas, aberturas e fechamentos do esquema dos últimos dias, na qual a região de preço está trabalhando, tá? Então amanhã, por exemplo, eu já vou deixar marcado máximas e mínimas desse dia de hoje, que não está marcado aqui, tá vendo? Não vou marcar ainda para não poluir nossa visão da análise de hoje, tá bom? Então, ó, estamos aqui, máximas e mínimas, aberturas e fechamentos são essas linhas brancas, tá? Bom, aí vamos lá. Onde abre o dia hoje? Só para a gente entender aqui como é que começam as operações e o que eu fiz com base nesse movimento, tá? A linha magenta aqui é a VWAP, a linha aqua aqui, esse aqua, é um azul aqua, né? É a média de móvel exponencial para eu usar o setup do Larry Williams. A linha vermelha é a média móvel de 200 períodos, tá bom? Eu usei mais uma coisa hoje que não está aqui, mas está no gráfico de 15 minutos, que é a média móvel de 200. Acho que foi 10 minutos, tá? Estou falando besteira. Eu usei também ela aqui, tá? Onde ele veio buscar. O preço já abriu mais acima, mas ele veio buscar a média móvel de 200. Ele tinha buscado a de 5 ontem, hoje ele veio buscar
a de 10. Muito provavelmente amanhã ele vai buscar a de 15 minutos, tá? Aqui, ó, a média de 15 minutos está um pouco mais abaixo, tá vendo? Eu já tô até com o fio projetado aqui, ó, que tem muita chance dele chegar lá. Na verdade, a projeção desse fio é essa, ó. O pivô que foi rompido foi esse, ó. Tá vendo? Olha lá onde dá 200%. Um pouquinho abaixo da média móvel de 200. Então, assim, ele deve vir aqui amanhã o preço. Ele tá dando toda a pinta de que vai, né? Ele já fez, ó, uma puxada, pullback, duas puxadas, fez o pullback, talvez um pouquinho mais acima. Normalmente é 50% dessa perna. Então, assim, não se iludam amanhã e saiam comprando igual um maluco. Ó, ele ainda não cumpriu 50% nem 38,2% dessa perna. Ele deve vir até aqui ou até aqui, por volta dos 130 e 300. Só que ele não vai subir. Ele vai voltar para buscar a média móvel de 200 aqui no 15, tá? Fiquem espertos, não sai comprando amanhã acreditando que vai subir direto, porque eu não acredito que vá não, tá? A melhor coisa é operar gráfico. O mercado pode fazer qualquer coisa, tá? Mas lembra que isso daqui costuma ser... É um jogo de probabilidades. E a probabilidade amanhã é dele vir buscar aqui embaixo, tá? Fazer uma retração até aqui e depois descer, tá? Bom, vamos voltar lá para o gráfico de 5. Acho que vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer, tá? Bom, aí então hoje, dia veio, começou aqui, abriu com força aqui, ó, voltando para cima da média de 9, né? Deixando, isso aqui é o início de um setup de venda, tá, pessoal? Tá? Isso aqui é o setup 9.2 de venda. Só que aí o que aconteceu? Que ele inverteu, né? E como eu estava indo para cima da VWAP, eu comprei bem aqui nesse candle, tá? Eu comprei não, eu compraria se eu estivesse operando, tá? Eu não operei o dia de hoje. Eu compraria aqui, sem sombra de dúvida. E ficaria comprado, tá? Ficaria comprado, porque em momento nenhum ele ameaçou, tá vendo? Muita sombra embaixo aqui, ó. Então eu ficaria comprado aqui. Talvez eu saísse no 0 a 0 aqui, ou eu sairia no fechamento dessa barra, porque essa barra aqui, essa barra quando ela fecha, essas barras que vão para áreas de resistência, quando ela começa a chegar na área de resistência, ela começa a tremer muito, vocês podem observar isso, ela fica tremendo muito, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta e volta, entendeu? E aí quando ela fecha, ela não tenta, não consegue romper a máxima, tá vendo? Ela começa a voltar. Voltar, 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 voltar. Se você não sair logo, você devolve tudo. Então, assim, eu sairia aqui no fechamento dela, ou quando ela começasse a voltar aqui abaixo da média móvel de 9. Ou seja, ou eu sairia no 0 a 0 dessa operação aqui, que teria sido a entrada, ou eu teria saído com um pouquinho lucro, tá bom? Quando essa aqui fechasse tão baixo assim, ó, normalmente o que eu faço, tá? Quando eu vejo um movimento igual a esse aqui, eu entendo que o mercado desistiu de subir. Principalmente porque ele fechou abaixo da média da VWAP. Então o que eu faço? Eu espero a perna terminar. Tá vendo aqui, ó? Essa perna aqui, ó, ela vem daqui, da barra 12 até a 14. Então eu pego um fibo e puxo aqui, ó. Marco a região de 50%, tá vendo ela aqui, ó? Região de 50% é essa, tá, pessoal? Ó, essa aqui, ó. Vou deixar a linha bem aqui para vocês verem. Essa é a região de 50%. Vou tirar o fibo para não poluir muito. E por que eu faço isso, pessoal? Porque eu não vendo rompimentos, eu já falei isso para vocês um monte de vezes. Porque se você vender o rompimento, você vai vender por aqui ou por aqui, vai sofrer um pouquinho. Então você deixa o preço passar do jeito que ele passou aqui, ó. Tá vendo? Ele passou direto, foi abaixo dos 50% desta perna e voltou. Quando ele bateu aqui nos 50%, você assim, você já vende nos 50%? Não, eu espero mais uma vez aquela fraquejada.
Então, ele, nesse candle 17 aqui, ele já deve ter tido dificuldade. Ele encontrou a média de 9, ele encontrou a VWAP e teve dificuldade de passar. O fechamento foi abaixo da VWAP, tá vendo? Então, eu teria vendido esse candle aqui simplesmente por 3 motivos. Porque ele foi acima dos 50% de retração dessa perna, fechou abaixo da VWAP, fechou abaixo da média móvel de 9 e provavelmente fraquejou. Eu não consegui ver a formação, mas provavelmente fraquejou aqui. Então, você já venderia o fechamento desse candle. Ou a abertura desse, tanto faz. O stop ia ter que ficar aqui em cima. Tá? O stop ia ter que ficar aqui. Tá? Bom, aí você vê ele descendo aqui, ó, quando chega perto da média de 200, eu sempre fico muito esperto. Mas como ele já tinha tocado a média de 200 ontem aqui, normalmente quando ele volta a segunda ou terceira vez na média de 200, ele passa direto. Então eu não saí no primeiro toque da média de 200 porque ele já tinha tocado a média de 200 ontem aqui, ó, no candle 25 de ontem, tá vendo? Tanto que aqui eu comprei aqui. Aqui eu não teria saído, tá? Eu teria ficado esperado para ver o que ia acontecer entre o candle 21 e 22. Se ele bate no 21 e o 22 rompe e fecha acima do 21, eu sairia da operação. Mas como ele já fechou abaixo, eu fiquei. E aqui tem outras coisas. Olha as linhas brancas do diário. O que está acontecendo? Eu espero acontecer algo igual aconteceu aqui no candle 24. Ó. O candle foi abaixo da linha, voltou, fechou acima dela, e o candle subsequente tem que ser o imediatamente posterior. No caso do 24, tem que ser o candle 25, tem que romper a máxima dele e fechar acima da máxima dele, que aconteceu aqui. Neste caso, quando esse tipo de coisa acontece, eu saio da minha venda e compro. Eu inverto a mão mesmo e boto meu stop na mínima se eu não tiver com disposição para ficar brigando contra a posição, tá? Então eu teria comprado esse candle aqui pela armadilha que aconteceu aqui. E esperaria para ver o que iria fazer agora, porque ó, ele tinha muita chance de bater aqui e voltar, como ele fez aqui, ó. Só que aí ele confirmou uma retração, ó. Subiu, retraiu e voltou a subir. Quando esse tipo de coisa acontece, vocês podem medir, ó, subiu, retraiu. Essa retração normalmente vem a 50% de FIBO, tá? Eu não botar aqui, fica difícil de vocês verem, tá? Mas isto aqui muito provavelmente é 50% de retração de FIBO, ó, daqui até aqui, ó. Então, eu já estava comprado, né, pela armadilha, mas seria um bom ponto de compra da retração, tá? E aí é esperar para ver o que acontece nos próximos candles. Tem a média de 9 aqui. Ah, fechou abaixo, mas ainda, ó, né, com força de subida. O fechamento está acima da metade do candle, tá vendo? Já eram vários assim, ó, 1, 2, depois de uma descida igual a essa, eu esperava no mínimo retração de 50% dessa perna aqui, ó, que ia dar por aqui assim, na VWAP, batendo na VWAP. Aí ele bate na VWAP, fecha abaixo da VWAP. Aqui eu tive muita vontade de sair, só que a média de 200 estava aqui abaixo. Bateu na média de 200, fechou um pouquinho abaixo dela, o próximo fechou acima. Falei, bom, tá na briga. Tá brigando. E aqui deve ter tido muita briga aqui. Mas, ó, ficou brincando entre as duas linhas, né, suportes e resistência. A média de 9 foi meio que ignorada aqui, tá? Se você pensar em média de 9 aqui, o máximo que está acontecendo são setups de compra, tá? Mas ainda assim brigando muito entre a média de 200 e a VWAP. Quando esse candle 35 rompe a VWAP, você ganha um pouco mais de confiança, né? De que isto daqui é a primeira puxada de 2 ou de 3, né? Só que outra coisa importante, tá? O último topo estava aqui, ó. Você sabe que quando ele começa a fazer isso, o alvo dele é o último topo. Ou seja, seria esse, mas ele já tinha rompido.
Então você espera o próximo, que é esse. Tá? Então, neste caso aqui, teria sido saudável sair ou na 42 ou na 44, em qualquer lugar, ou no topo ou no fundo, mas sai. Porque ele já está numa região de topos anteriores, tá vendo? É bem importante vocês terem isso em mente. Bom, se não saiu aqui, teria que sair aqui, né? Quando ele voltou com toda essa força, deu setup 9.1 aqui de venda, e ainda rompeu a VWAP, fez a VWAP de resistência depois de ter feito isso. Não a respeitou como suporte, porque era um dia que estava com tendência de baixa. E como eu falei, ele já tinha tocado a média de 200 ontem, tocou hoje, rompeu, passou acima, fez de suporte, rompeu de novo. Ele vai buscar a média de 200 do 10 minutos. Isso aqui, com certeza, se você já não vendeu aqui por volta da barra 47 abaixo dela, depois, né, dele confirmar que o 9.1 abaixo da barra 47 pela barra 48, você poderia vender aqui abaixo da VWAP depois da retração. Como? Depois que você vê esse candle descer aqui rompendo, você espera 50% de retração dele e vende. Entendeu? Ou poderia vender por outros movimentos que estavam acontecendo aqui na média móvel de 9, tá? Aqui, por exemplo, tem um 9.2, ó, abaixo da barra 60. Stop ia ficar aqui. Mas se alguém já tivesse vendido aqui na 47, era só ficar posicionado e deixar descer, né? E depois dessa exaustão gigante aqui, ó, a barra 74, 75, cara, podia sair. Com a barra 78, vê se o que aconteceu com a barra 78 não é igual ao que aconteceu com a barra 24. Ele foi na mínima do dia de ontem. Isso aqui, ó, é a mínima do dia de ontem, tá, pessoal? Essa linha aqui. Vê se o que aconteceu aqui não é exatamente o que eu falei que aconteceu com a 24. Ó, ele veio aqui, ó, aqui também deu compra, ó. Na 59, mas aqui a gente já estava vendido, né? Um monte de setup de venda e outro setup de venda acontecendo aqui. Mas se vocês observarem, foi a mesma coisa, ó. O preço vem descendo, bate numa região, que é essa linha branca, de suporte, e a barra subsequente rompe a máxima. Isso não aconteceu aqui na 74 com 75, isso não aconteceu na 76 com 77, mas aconteceu aqui na 78 com 79. Ou seja, o preço veio numa zona de resistência forte, ou seja, essas linhas aqui ele não respeitou, pelo menos na descida não. Quem respeitou isso foi a barra 78. Você marca a máxima dela quando isso ocorre, igual eu marquei a máxima da 24 aqui, quando esse tipo de coisa ocorre. Passou abaixo da zona da mínima de ontem, que é um suporte importantíssimo, né? A mínima dela vira o seu stop, tá? Tique abaixo aqui. E a barra subsequente rompeu a máxima dela aqui, ó, que foi a barra 79. O que você espera? Que no mínimo esse negócio aqui vai voltar. Se você não quiser entrar direto aqui, você pode esperar uma retração. A primeira perna que der a retração de 50%, você entra. E como é que você sabe disso? Que é uma boa confirmação também. O Steve Sinclair fala muito disso. Ó, você mede aqui, ó. Onde é 50% aqui, pessoal? É aqui, ó. Deixa eu marcar aqui com outra cor onde é 50%, só para vocês verem. Ó, esse aqui é o 50%. Eu vou marcar com outra cor. Vou tirar o fibo para vocês entenderem o que eu estou falando. Que é ótimo vocês fazerem isso. Propriedade aqui. Vou marcar isso aqui como amarelo. Agora eu vou tirar o fibo aqui. Então, ó, se você não comprasse aqui, você poderia comprar na retração. A retração é aqui, ó. A linha amarela, né? Que é mais ou menos no mesmo lugar, um pouquinho mais abaixo só. Não ia ganhar, você só ia tomar menos sufoco, né?
Na hora que você medisse aqui, essa perna aqui até aqui, ela começou a voltar, ó, você espera, marca 50%, compra aqui. Compra no 50%? Não, você ia comprar na sombra da barra 81. Porque a sombra da barra 81 ia demonstrar que ela estava com dificuldade de continuar. Região de 50% de retração, depois de ter dado uma armadilha, compra. O ruim de você esperar, às vezes, essa retração, né, é que o preço às vezes vai direto. Mas enfim, de vez em quando, esperar, assim, trade, o grande barato do trade é esperar, né? O seu operacional manda você esperar, você espera. Se não manda esperar, você não espera. Tá? Ou se você está com mais disposição naquele dia, não espera. Mas enfim, de qualquer forma, pessoal, eu já compro o rompimento, tá? Que dá mais ou menos a mesma coisa. Ah, mas se você voltar aqui e pegar meu stop, você espera acontecer de novo e entra. Tá? Faz parte. Tomar uns stopzinhos de vez em quando, tá? Mas se você obedecer aqui, dificilmente você vai tomar um stop de bobeira. E se tomar, você vai tomar um stop tecnicamente correto. Ó. Comprou aqui, né? Ah, por que você não comprou aqui, Gilson? Eu não comprei aqui porque aqui eu não compraria, né? Eu não comprei nada hoje. É porque aqui não, simplesmente você estava, apesar de estar dentro de uma região de suportes e resistência, outros setups estavam ocorrendo aqui. Ele tinha acabado de deixar a média móvel de 200 para trás e tinha acabado de deixar a VWAP para trás. Se você já está vendido aqui, pessoal, segura, né? Bota ali no 0 a 0, faz uma parcial. Se você vendeu aqui 5 contratos, chega aqui embaixo assim, ó, você vende, você sai, né, com 3, já bota o lucro no bolso, bota o seu stop no 0 a 0, ou seja, no lugar onde você vendeu e deixa a operação desenvolver. E aí você pega o resto da jornada sem risco e sem colocar o stop muito curto, né? Então aqui seria um bom momento da saída da sua venda e entrada comprada, tá? Ah, mas eu não sei qual é o alvo. Olha, tem algumas formas de você saber isso, tá? Você pega a última perna, que é essa aqui, ó, e mede a retração dessa perna inteira. Eu normalmente procuro sair em 38,2, mas vocês podem sair em 50%, também não é problema nenhum. Essa é a perna, da 71 até a 78. Aonde é 50%? 50% é aqui, ó. 38,2 é aqui, ó. Que é onde eu sairia, tá? Deixar a linha amarela ali para vocês verem, eu vou tirar o fio. Então, se eu estou comprado aqui, eu esperaria até aqui, ó. Ah, tem outra forma de fazer isso sem botar fio? Tem, pega o último fundo, que era aqui, ó, o fundo da barra 71, tá vendo? Outra forma, mas eu queria outro. Tem o fundo da barra 59 ali, ó, também. Tá? E ele foi lá. Se você observar, o mercado sempre faz isso. Ele volta para testar o último fundo. O último fundo não foi esse, ó. Da barra 24 também. O fundo da barra 24 também foi ser testado, ó, tá vendo? Então, 24, 59, ou 50% de retração da perna. Se você não quiser trabalhar com FIBO, não tem problema, use os últimos fundos. Tá? Então, por que eu falei que isso daqui provavelmente amanhã pode vir até aqui em cima? Por causa da retração desta. Isto aqui foi a retração desta perna. Mas tem a retração dessa perna toda aqui ainda, que ainda não foi feita. Tá? Se vocês pegarem aí e medirem, que vocês vão ver, ó, isso aqui tem potencial para vir até a VWAP, tá vendo? A VWAP está bem aqui, ó. Então tem muita chance amanhã do preço vir até aqui, para depois voltar e buscar a média de 200 do 15 minutos, tá? Ó, já deixei aí, ó. Eu não vou operar amanhã, mais um dia que eu não vou operar, mas para vocês verem, você já tem aí a possibilidade amanhã. Se abrir já em gap de alta, acima dessa região de 130 e 200, não pensar em compra, tá? Pensa em compra se ele fizer pullback aqui e continuar subindo. Do contrário, não pense em compra, pense em venda, porque tem muita chance do preço despencar amanhã no sentido da média de 200 do 15 minutos, tá? Pessoal, fiquem bastante espertos. O mercado já estava prometendo essa correção aí já há um tempo.
subiu bastante, bem mesmo. A gente está aparecendo a Suíça aqui. Os bancos, todos os dias em alta, né? A Petrobras, a Vale, todos em alta, e aí a bolsa naturalmente foi subindo. E muita gente comprando, 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 comprando. Chega um momento que tem que cair. Porque quem comprou quer realizar lucro. E quando realiza o lucro, o preço volta. Tá? Então, amanhã, se eu fosse operar, óbvio que eu estaria operando o gráfico, mas de alguma forma, se ele confirmasse uma direção no sentido da média de 200 do 15 minutos, tá vendo ela aqui? Por volta de 129 mil. Se abrir um pouquinho mais acima amanhã, pode ser que a média suba um pouquinho, mas por volta eu acredito que ele já fez uma sequência bem interessante. Vou botar num minuto para vocês verem o que o mercado fez. Ó. Ele estava subindo, 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 subindo. Aí ele desceu, rompeu a média de 200 do 1 minuto, tá vendo? Depois que ele rompeu a média de 200 do 1 minuto, ele fez a média de 200 do 1 minuto de suporte e continuou descendo, tá vendo? Aí ele vai buscar a de 5, que foi o que ele fez ontem. Buscou a de 5, a média de 200 nos 5 minutos. Subiu. Quando voltou até ela de novo, ele rompeu, tá vendo? Rompeu e buscou qual? A de 10 minutos. Então ele já cumpriu hoje a busca pela média de 200 do 10 minutos. E fez a média de 200 de, né? Ó, fez de suporte, rompeu. Fez de resistência, rompeu. Fez de suporte, rompeu. Se amanhã ele for abaixo dela de novo e fizer ela foi terrível, né? E usá-la como resistência, cara, muito provavelmente vai descer. E olha isso aqui, ó, topo duplo, tá? Nada impede ele vir até aqui, mas tem grande chance, até pela questão de lógica que o mercado tem, dele vir buscar esta média, no mínimo. E acho que é um movimento pequeno para amanhã, tá? Aí depois disso, aí não sei, ele pode voltar a testar esse fundo, né? Ainda tem que cumprir aqui a retração dessa perna. De repente não é essa perna, a retração da perna vai ser uma retração maior, de uma perna que vem mais aqui embaixo. Se ele não cumprir essa retração de 50%, espera a outra perna e aí espera a retração de 50% da outra perna. Porque ele sempre faz. Sempre faz. É que às vezes não fica muito claro, mas ele faz. Vou pegar aqui alguns exemplos para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Tá vendo isso aqui, ó? Subiu, desceu. Isto aqui é retração de 50%. Ou 38,2, tá? Não importa, tá, pessoal? A gente fala 50, mas... Ó, o 38,2 tá bem aqui, ó. Bem aqui. Ele foi um pouquinho mais abaixo, mas retração aqui. Aí desta perna grande teve também. Foi com certeza esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó. A perna é essa, do 13 ao 29. Aqui, ó, 50% tá aqui. 38,2 tá aqui. Ah, mas foi um pouquinho abaixo, é na região, tá? Entre 23, 38, 50. Quem compra por aqui não está pensando em acertar, né, exatamente o ponto de entrada. Isso é desejado, mas é muito difícil. Ah, nessa perna aqui tem 50%? Tem, lógico que tem. Todas têm. Essa perna tem, todas têm. Todas têm retração de 50%. Aqui, ó. Olha a retração de 50% dela aqui. Ó, cadê os 50%? Aqui, ó, 50% bateu bem aqui, ó. Bem na região. E aí retraiu de novo. Ah, Gilson. E essa pequenininha aqui tem? Tem. É que às vezes você não consegue ver no tempo gráfico que você tá aqui, tá? Mas é na região aqui, ó. Ele voltou, tá vendo aqui, ó? Subiu e desceu aqui na 15, na barra 15. Isso aqui não retraiu exatamente 50%, mas retraiu o suficiente para a gente entender que era uma retração que estava com muita força, né? Ou seja, aí você tinha que esperar a retração desta aqui de 50%, dado que essa aqui não fez. Entendeu? Todas as pernas vocês vão achar retração de 50%. Todas, sem exceção. Olha isso aqui subiu, retraiu 50%. Pode ser que ele projete 100% dessa,
até para cumprir 50% dessa, e volte a descer para pegar a média de 200. Dicas dadas, pessoal, dicas dadas. Não tem muito o que acrescentar, não foi um dia que eu operei, então eu estou fazendo uma análise um pouco mais completa para vocês de como eu trabalho. Nossa, a minha câmera começou a travar de novo, esse negócio tinha parado. Então, meus amigos, travou mesmo. Deixa eu ver se eu volto aqui fazer funcionar. E a gente... Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Meus amigos, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bom, esse aqui, o jogo jogado vai ficar mais um negócio assim mais... não foram operações que eu fiz, né? Foram operações que eu faria se eu estivesse vendo o gráfico na hora se montando. Algumas delas talvez eu tivesse feito um pouquinho diferente, porque o gráfico se montando ele dá outras dicas pra gente que a gente não consegue perceber com o gráfico parado, tá? Mas são as operações que eu faria em princípio com o gráfico assim parado, dando uma olhada nele e explicando para vocês o que acontece, o que teoricamente o mercado está fazendo. Essas dicas da média de 200 ficam importantes. E lembra de olhar outros tempos gráficos, porque o mercado sempre vai buscá-la, sempre. Ele começa a se afastar muito da média de 200, dos 5 minutos, do 15, do 1 e tal, pode observar. Depois ele começa a buscar do 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 1. Aí, às vezes ele 2 também, 3, 4, às vezes vai lá no diário, depois é que ele volta a subir de novo. São as retrações naturais da movimentação do preço entre os grandes players. Eles ficam trocando dinheiro com um, com outro, manda dinheiro para um, troca a carteira de um, troca a carteira para outro. E aí, naturalmente, tem essas oscilações de compradores e vendedores. Vai dinheiro para o lado, vai dinheiro para o outro. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Essas dicas da média de 200 não são novas, eu já passei para vocês outras vezes. Hoje eu estou sendo um pouco mais didático, até porque eu não operei, então eu estou tendo que fazer análise de gráfico sem ter operado o gráfico, tá bom? Meus amigos, foi um prazer enorme falar com vocês de novo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E depois, se vocês quiserem, a gente faz uma demonstração de operações com gráfico em movimento, tá bom? Um forte abraço para todos vocês, que Papai do Céu abençoe todos e até amanhã, quando eu apresentarei para vocês o backtest do robô.